boa tarde a todos, né? Para quem não me conhece, eu sou Luciana Patriota, sou enfermeira de formação e vou conduzir essa mesa hoje aqui no nosso Fórum de Atenção Básica. Eu agradeço a todos os presentes, aos agentes comunitários e aos demais profissionais da saúde que também eu estou vendo aqui conosco. Agradeço imensamente também a Marisol, né, que prontamente atendeu aí ao nosso convite. A Marisol, para quem também não conhece, ela é graduada em enfermagem pela Universidade de São Paulo, é especialista em saúde mental e psiquiatria pela USP, tem um mestrado também em enfermagem pela Universidade de São Paulo e atualmente é professora de diversas faculdades em São Paulo, Universidade Paulista, professora titular na Anhanguera, docente também na Universidade de Cruzeiro do Sul, tem a vasta experiência aí na área de enfermagem com ênfase na saúde mental, né, atuando principalmente na enfermagem psiquiátrica, saúde do trabalhador, né, processo saúde e doença e sobrecargas de trabalho, que ela depois também pode falar um pouquinho mais para nós sobre isso. Eu acredito que todos, né, passamos aí por um ano bastante difícil e com os mais diversos desafios, né, seja em casa, no trabalho, no campo social e econômico, mas graças ao trabalho incansável, ou melhor, cansável, né, dos trabalhadores, né, mas assim, com muito esforço, com muita dedicação e superação, acima de tudo, todos os trabalhadores da saúde, incluindo os agentes comunitários, né, acho que foi possível, né, e nós estamos conseguindo enfrentar aí todas essas dificuldades, né, e os desafios que têm sido colocados aí para todos nós e para toda a sociedade. Falando especificamente do agente comunitário, sempre queridos, né, eles têm um papel, assim, acho que sempre tiveram, né, mas nessa pandemia também mostraram, né, o seu papel de bastante relevância aí durante todo esse período, né, seja pelo importante trabalho que eles fizeram durante a vacinação, né, a qual toda a secretaria, todo o departamento, e nós, em especial, somos gratos demais, né, porque foi desde o cadastro, na organização, em tudo mais em que foram solicitados, sempre o agente comunitário esteve pronto ali para nos atender, para atender a comunidade, para atender aí, né, as questões da equipe, e sempre em conjunto, sempre em equipe, e isso foi muito importante. Então, assim, fica visível, né, e mais do que nunca mostra essa importância do trabalho do agente comunitário, né, que é o elo do serviço de saúde com a comunidade, né, não se pode mais falar, como há muito já não se fala, né, em saúde sem pensar neste trabalhador, que é o agente de saúde. Então, a gente quer hoje, né, trazer aí a questão da saúde mental, porque, sem dúvida, foi uma das áreas mais afetadas, né, durante essa pandemia, né, e por isso a gente trouxe aqui, né, a Marisol, para que ela possa falar para a gente um pouquinho, né, de que forma que a gente vai poder contribuir, né, de que forma o agente comunitário também pode contribuir para a saúde mental da comunidade como um todo, nesse pós-pandemia. Então, Marisol, a palavra é sua, eu novamente agradeço, né, o aceite pelo convite, e já agradeço aí também a todos os presentes. Opa, tem pessoal chegando. Eu vou pedir para que o pessoal fique, então, com os microfones, e aí acho que qualquer coisa no final a gente consegue abrir os microfones e conversar um pouquinho. Pode ser, Marisol? Pode, lógico. Pessoal, então desliguem os microfones e, Marisol, a palavra é sua, então. Muito obrigada. Tá. Pessoal, a gente só pede para desligar, porque senão dá um baita de um eco. Mas tranquilo. Então, primeiro, muito obrigada, Luciana, pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigada a todos. E não trouxe uma aula, não. Trouxe algumas reflexões para a gente pensar junto nesse momento que a gente está vivendo, né? Então, aqui... desculpa, meu Instagram, depois eu passo o meu e-mail para a Luciana, para quem quiser tirar dúvida, trocar alguma figurinha, tranquilo, pode mandar mensagem que a gente vai respondendo sim, tá? E aí,
primeiro eu gostaria de saber o que é saúde mental para vocês, né? Quem quiser escrever no chat, tranquilo, eu consigo acompanhar pelo chat, mas eu gostaria de ouvir de vocês. Quando a gente fala na definição de saúde mental, o que isso vem para vocês? Vamos pensar, equilíbrio tá de bem consigo, ou seja, pessoal, quando vocês falam isso, tá de bem consigo, de bem com a vida, está em equilíbrio, fica claro para todo mundo que não é estar livre de problemas, né? Porque, assim, uma visão que muitas pessoas têm, muito romântica da saúde mental, é estar todo dia de bom humor, e que não é simples assim, né? Se a gente pensar, qual foi a grande lição que 2020 trouxe para nós? Que a gente não tem controle. Mas o que nós temos controle? Como nós reagimos ao inesperado que nos é exigido viver. Né? Eu acho que essa é a grande lição que 2020, que continuou em 2021. Né? Do que nós estamos? Exato. Gostei. Estar bem, deixa eu pegar a frase inteira, estar bem na medida do possível, independente das circunstâncias externas. Gostei que Eliane, desculpa, na medida do possível, porque aí, pessoal, responde essa segunda aqui, o que é sofrimento. Então, antes de nós pensarmos juntos o que é sofrimento, é na medida do possível. Então, infelizmente, né, ano passado e esse ano a gente teve muitas perdas decorrentes do Covid, mas também de outros problemas de saúde também. Então, a gente não está triste só pelas 600 mil vítimas de Covid, eu sei que já, infelizmente, nosso país já ultrapassou 600 mil vítimas, mas quem perdeu alguém por algum acidente, por um câncer, por exemplo, vamos dizer que o luto está maior ou está menor? Claro que não. A gente está com várias famílias enlutadas. Alguém que está em luto está em sofrimento. Não quer dizer que essa pessoa adoeceu mentalmente, mas quem aqui já passou por uma experiência de luto pessoal, já perdeu alguém importante na vida, independentemente da pandemia, sabe que os primeiros dias, semanas, meses, é muito difícil. Parece que o chão acabou. Você pode até fazer as coisas, ir para o trabalho, escovar os dentes, ligar a TV, mas tem momentos que a dor está insuportável. Até que ela se torna suportável e, tirando datas, situações muito específicas, você volta a sorrir. Você volta a, sei lá, comer aquela macarronada maravilhosa de domingo e não chorar porque era o prato preferido do seu pai, ou da sua avó, ou de uma madrinha, alguém extremamente importante para você. Mas pode ser que tenha uns dias que você chore do nada, porque você sente falta daquela pessoa, né? Mas não é porque você está sofrendo muito que você está mal mentalmente, concordam? Né? Porque muita gente fala assim, nossa, passou um mês e ainda está chorando da morte da mãe? Eu sempre respondo quando alguém fala assim, se você não ama, problema seu, porque a dor do luto é proporcional ao amor. Quanto mais a gente ama alguém, mais a gente vai sofrer quando essa pessoa partir. Então, o luto é proporcional. Então, infelizmente, acho que já faz alguns dias, acho que ainda não completou uma semana, né, que todo mundo ficou de queixo caído com o acidente da Marília Mendonça, né? Mas mesmo quem era fã, vida que segue, né? Você fala, comenta ainda, mas quem está sofrendo? Os amigos e a família, né? Então, esse é o ponto do luto.
né? Quanto mais a gente ama, mais dói. Tá? Faz sentido isso para vocês? Faz, né? Então, pessoal, se isso é saúde mental, o que é, então, sofrimento? Quando a gente pensa em sofrimento, alguns podem falar, será que é o inverso de saúde? O inverso de desequilíbrio, angústia, boa. Opa, Patrícia, eu não estou bem, mas eu não consigo ver como melhorar, né? Que a gente pode dizer da desesperança, né? Esse vazio, eu não vejo melhora. Eu posso terminar a faculdade porque eu me formo desse ano e ninguém vai ficar me enchendo a paciência, mas tanto faz como tanto fez, né? Essas emoções num desequilíbrio, ou falando mais alto que a razão. Então, pessoal, sofrimento, a gente vai estar no luto, com uma perda, né? Se a gente pensar aí nos índices de desemprego que são assustadores, as pessoas que sobreviveram ao Covid e estão com sequelas, né? E que dependendo do que causou esse sofrimento da causa, a gente pode voltar ao estado de equilíbrio, como vocês trouxeram muito bem anteriormente, de forma razoavelmente rápida ou não, ou se arrastar por muito tempo, né? E aí vai depender muito do evento, né? Boa, Juliane, uma aflição muito grande. E dependendo do que nos aflige, ela vai demorar mais para passar. Vamos pensar de novo na situação da pandemia. Tirando as confusões políticas do nosso país, né? Não vamos falar de baixaria, né? Nós estamos num evento de família, num evento sério, então a gente não vai falar de baixaria que é política, tá? Mas, assim, quem que se lembra que em janeiro desse ano, quando a gente viu a Mônica, a enfermeira, a primeira pessoa a ser vacinada no país, não foi uma emoção? E a gente não começou o ano cheio de esperança de que 2021 as coisas estariam mais sob controle? E aí foi mais ou menos entre março e abril que a situação da pandemia descambou e que a gente enfrentou uma fase roxa que nem sabia que existia. Pelo menos eu digo para vocês que eu nem sabia que tinha algo mais rígido depois da fase vermelha. Que lição foi essa? De novo, né, que a gente não tem controle, não é? E aí, depois que a fase roxa foi melhorando gradativamente, nós não voltamos a ter esperança, né? Que nem agora, vi hoje, né, nenhuma morte em 24 horas em São Paulo. Nossa, isso é de uma alegria incrível, né? Mais da metade da população brasileira está duplamente vacinada, né? E aí a gente vai voltando a ter esperança, mas não quer dizer que entre primeiro semestre de 2021 as pessoas não ficaram abaladas, né? Não ficaram com medo de falar, nossa, será que a gente nunca mais, entre aspas, vai voltar ao normal? O que é um novo normal, né? Ninguém mais aguentava mais essa frase, mas o quanto tudo isso foi muito angustiante. E aí, quando que a gente fala de transtorno? Quando a gente ultrapassa uma linha muito tênue, que se chama transtorno mental. A reflexão a respeito de sofrimento, pessoal, tá ok? Foi... Essa palestra não começou, não. Dela já... Tá. Se alguém estiver recebendo o iFood, pode compartilhar conosco. Vai que alguém está recebendo, a gente aceita, pessoal, sem melindres, né? Tocou a campainha, vai que alguém fala, né? Hoje é quarta, vai que alguém está recebendo uma feijoada delivery, a gente toca, tá? Pessoal, quando a gente ultrapassa essa linha tênue, a gente entra em transtorno, né? A gente não fala doença mental porque a gente não sabe ainda não está ainda esclarecido todo o processo de fisiopatologia. Então, diferente de uma diabetes, de uma hipertensão, que a gente já sabe tudinho, né? Como a gente já sabe tudo que acontece na diabetes, a gente chama a doença da diabetes, a doença da hipertensão. Nos transtornos mentais, ainda não está claro o processo da fisiopatologia, né? A gente sabe dos fatores de risco, mas como ainda não está
completo, a gente não fala, tá bom? Então, por isso que a gente usa o termo transtorno, tá bom? Por conta disso. Então, o que é transtorno? Um transtorno mental é quando uma pessoa, ela tem como se fosse um bolo, vários fatores de risco, então, genética, então ela tem um familiar com transtorno mental, parentes de primeiro grau têm um maior risco, né, pais e irmãos, pode ser, além da genética, os fatores precipitantes, então, o luto, a violência, ser vítima de violência, não importa que tipo de violência, na infância, adolescência, uso de substâncias psicoativas, né? Então, por exemplo, a gente sabe que a maconha é fator de risco para o desenvolvimento da esquizofrenia, por exemplo. Algo da personalidade, então uma pessoa que, entre aspas, tem um temperamento mais pessimista, nunca vê esperança, aquela pessoa que fala, ai, se prepara para o pior, né, uma pessoa mais introvertida no sentido de não aguentar lidar com muitas pessoas, né, ser mais, não reservada, mas ter uma tendência ao isolamento social, alguém com baixa autoestima, e eventos traumáticos de vida. Quem que não lembra que um pouquinho antes da pandemia, a gente teve a tragédia de Brumadinho, assim como nós tivemos a tragédia de Mariana e a tragédia da Boate Kiss. Imagina para os sobreviventes, para as testemunhas, para as famílias que tiveram perdas, né? Então, uma tragédia dessa natureza pode ser a gota d'água? Pode, tá? Pode ser aquilo que faltava para aquela pessoa, em especial, adoecer. Nenhum transtorno mental, pessoal, sem exceção, é um único fator de risco. Então, aquela pessoa, por exemplo, nasceu com uma predisposição genética à depressão, por exemplo, e o luto fez ela piorar. Por isso que muita gente fala assim, e a gente vai desmistificar aqui. Muita gente falou na pandemia, porque a gente teve que ter uma higienização frequente às mãos, né? Quem não começou março de 2020, abril, maio, se acabando de limpar as embalagens do supermercado? Quem que não lembra desse período? Aí já chegou junho e a gente já não aguentava mais limpar a embalagem. Da compra do mês, então, a gente já tinha uma coisa assim, você falar, não aguento mais, né? E aí muita gente falou, as compras de papel higiênico, isso, pessoal, qualquer situação de doença faz as pessoas ficarem com medo que falte algo para se higienizar. Então, toda vez que tem surto de alguma doença, com lógica ou não lógica, as pessoas compram papel higiênico. Mecanismos humanos, sabe? Tipo, nossa, se eu passar mal, pelo menos papel higiênico, né, eu consigo me limpar, é mais ou menos assim, tá? Dizem, mais pessoas desenvolveram transtorno obsessivo compulsivo, o TOC, por conta da pandemia? Não. Quem já tinha predisposição, aconteceu, tá? E pode ser que tenham pessoas que pioraram e pessoas que melhoraram. Por quê, pessoal? Porque algumas pessoas falaram, opa, isso não é da doença, eu estou num momento que todo mundo precisa ser mais higiênico, ok? E para algumas pessoas, opa, piorou, tá vendo? Tá vendo? Eu não sou louca, tá vendo como tem um monte de micróbio, um monte de germe? Pessoal, alguém está com a câmera, o áudio ligado? E aí eu ouço barulho. Tatiana está, Tatiana. Oi, Tatiana, você pode desligar seu áudio, por gentileza? Tatiana está com uma colega ao lado. Tatiana, vocês conseguem desligar o áudio?
Pronto. Depois eu volto para os slides, pessoal, aí fica mais fácil. Pronto, vocês vão me vendo. Coisas de tecnologia, pessoal, eu não consigo ficar com os dois em paralelo, por algum motivo ele interrompe automaticamente. Então, como eu estava falando, algumas pessoas, assim, o que piorou na saúde mental com a pandemia? Consumo de substâncias, né? Mas é isso que a gente tem que ter claro. Saúde mental não é ausência de doença mental, porque algumas pessoas seguem tão bem o tratamento do transtorno mental delas, que elas podem ter mais saúde mental que eu e vocês. Porque a pessoa já sabe como ela tá, ela já sabe quando ela fica bem, quando ela fica mal, o que seriam os fatores, os gatilhos para ela, o que perturba, né? Enquanto que outras pessoas não, né? Só descobriram isso através da pandemia, né? Então, saiu uma reportagem que em algumas cidades dos Estados Unidos, por exemplo, no Texas, muitas cidades interioranas, a primeira coisa que acabou nos supermercados foi o estoque de papel higiênico nos mercados, nos mercadinhos, mesmo nos grandes, e cerveja, né, várias bebidas alcoólicas, e em primeiro lugar foi cerveja. E isso é preocupante, né? Por que não pode faltar álcool? Né? Por que eu preciso beber para afogar as mágoas? Por que hoje o meu dia de trabalho foi tão duro e que eu só vou relaxar, eu só vou conseguir dormir se eu beber? Então, o problema é beber-morar. E aí algumas pessoas descontam, entre aspas, no álcool, as situações difíceis da vida como as situações boas. Então, ela não consegue fazer nem os extremos, nem da tristeza, nem da alegria, sóbria. Aí a gente precisa ficar atenta com essa pessoa, né? Então, qual o problema de faltar bebida? Né? Tipo, se não tiver, peraí, que bebida? É água que a gente não consegue ficar sem? Ou é um vinho? Qual o problema de não ter vinho essa semana ou esse mês, se graças a Deus a geladeira está cheia? Então, é assim que a gente vai começando a ver alguns indicativos, né? Algumas pessoas que elas estão se afastando, né? Que essa... Deixa eu pegar aqui uma folha de sulfite para ilustrar. Que essa linha tênue da sanidade para a doença está acontecendo, né? Ela está virando aí, né? É assim que a gente percebe, tá? Tranquilo para vocês até agora? Em relação à dependência química, também a gente tem dados interessantes sobre isso. A gente teve as pessoas que não têm problema com o álcool, né? O álcool é mais fácil de monitorar, pessoal, porque ele é lícito, então a gente consegue saber a compra real, né? Então, assim, no mundo inteiro se cresceu a compra de álcool, de bebida alcoólica, na pandemia, as pessoas compraram muito mais. O que a gente sabe que muitos dependentes químicos, muitos etilistas, que começaram a fazer o processo de abstinência e veio a pandemia, conseguiram se manter sóbrios, falaram, que bom, né, então eu não consigo, né, não dá para ir hoje comprar, não dá para ir amanhã, então eu estou conseguindo mais um dia, outro dia, mas já fez uma semana, olha, eu tô, essa pressão toda da pandemia e eu tô firme, então para alguns dependentes químicos, esse processo de isolamento, lockdown, fez muito bem, né, mostrou que ele aguenta ficar sob pressão, e para outra, né, e muitos falaram, ainda bem que eu tinha começado o tratamento, parado de beber antes, porque se viesse no começo, eu talvez não resistiria, e as pessoas, entre aspas, comuns, que não têm problema com álcool, tiveram muitos problemas, né, começaram a beber mais para lidar com o estresse do lockdown. E aí não é à toa que a gente aumentou a violência doméstica, porque das substâncias psicoativas, a substância que está mais relacionada com a violência doméstica é o álcool, né? Então, o etilista que acaba fazendo delírio de ciúmes, então a esposa, nossa, tá piscando para quem? Tá fazendo sinal para quem? Né? Então, acaba agredindo a esposa, perde mais facilmente a paciência com as crianças, estão muito barulhentas essas crianças, bora, né,
resolver no tapa. Então, a violência doméstica, né? A gente vê mais na mídia os casos de álcool e drogas, cocaína, crack, porque quando acontece, os episódios são muito violentos, né? Então, isso aqui é a família inteira, e acaba saindo isso no noticiário. E aquela, vamos dizer, aquela violência cotidiana, que é o abuso verbal, psicológico, tranca em casa, vai usar a câmera desligada porque não pode mostrar o olho roxo, isso tem mais a ver com álcool, né? Essa violência mais sutil, vamos colocar assim, sutil no sentido que socialmente as pessoas deixam passar. Ah, mas ele é um bom pai, ele trabalha, ela está estressada demais, é por isso que perdeu as paciências com as crianças, sabe aquele discurso mais ou menos aceito socialmente? Ah, prometeu que vai parar de beber, quando está sóbrio é uma boa pessoa. Já ouviram isso? No cotidiano de trabalho de vocês e até vizinhança, conhecidos? Né? Então, é por isso também, né? Aumenta o consumo de álcool, aumenta o consumo de álcool, aumenta a incidência de violência doméstica. Pessoal, é assim, batata, tá? Infelizmente, sim, acredito, né? E eu acho que quem está na atenção primária tem um jogo de cintura. Esse eu sempre, quando eu dou aula para a graduação, nas visitas domiciliárias, que muitos falam, professora, se a gente identificar, né, eu tô lá com a gente já pode, saiu da casa, já liga para o 190, falou, calma, né, não é tão simplesinho assim, né, porque se você fizer em tempo real, o agressor vai saber que foi você, e ele sabe onde você trabalha, então, discute com a equipe, para você também não se tornar uma vítima, igual o mesmo raciocínio de bombeiro SAMU, né? Você tem que estar bem para ajudar as pessoas, não virar uma nova vítima, né? Então, e também saber que aquela família está no ciclo da violência, né? Se está na fase da lua de mel, você acabou com o meu casamento. Ele prometeu que ele vai mudar. Ele está rezando. Então, agora vai. Né? E aí você vai quebrar a fase da lua de mel, você que vira o vilão da história. Você que vira o dragão da... Ah, pronto, pessoal. Acho que tiraram o som de todo mundo e aí o meu também foi. Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Eu acho que a atenção básica, ela passa por uma delicadeza de ter que ver o contexto maior de quem é do ambiente hospitalar, né? Porque você tem um contato mais próximo com aquelas pessoas, muitas moram na mesma região, então fica aquilo, eu sei onde você trabalha, eu sei onde você mora, eu sei qual é o seu supermercado. Então, a equipe da atenção básica, ela tem uma vulnerabilidade maior, ela também está mais exposta, né? E aí a postura dela tem que ser mais acolhedora, obviamente, mas também mais firme, né? Porque se não for firme, opa, posso folgar, minha vizinha, e não é bem assim, né? Exato, moro no mesmo bairro. Deixa eu só voltar aqui para compartilhar com vocês, espera aí. Então, a gente estava falando das diferenças. Opa, ele volta, né? Saúde, transtorno. E aí, pessoal, como que a gente identifica alguém em sofrimento? Vocês acham que a gente pode, num contato breve com a pessoa, saber? Eu digo um contato breve, uma consulta, uma visita domiciliar, a postura de alguém na recepção enquanto aguarda a consulta. Vocês acham que isso é possível ou é muito utópico? Não estou falando em dar diagnóstico, não, tá? Que isso compete ao médico. Eu digo de perceber. É assim, vocês acham que
Vocês realizaram uma visita domiciliar, alguém está na recepção aguardando uma consulta médica, por exemplo, ou uma consulta de enfermagem pré-natal. Vocês acham que é possível a gente perceber que alguém está em sofrimento? Tem alguém que acha que é impossível? Por isso que eu falei, não é dar o diagnóstico médico, tá? Boa, alguns sinais a gente pode observar sim, perfeito. Para caso alguém ache que é impossível, através da observação de comportamento. É isso mesmo. Então, pessoal, primeiro sinal, muita gente se preocupa com a postura, se ela está caída, se ela está reta, a gente vai chegar lá. Mas, primeiro sinal, olhos nos olhos. Essa pessoa faz questão de estabelecer contato ocular ou não? Exato, é possível. Quem acha que não, reveja os conceitos. É sim. A gente não vai ser adivinho. Senão a gente estava ali na Praça da República com uma bela barraca de lemos a sua sorte. Temos como é que era? A bola mágica lá? Agora eu não lembro. Bola de cristal. Não, nós não temos. Mas assim, quando eu estou falando com o João, aí não sei se tem algum João na turma, tem? Desculpa, João, é que você sabe que João é um nome que a gente sempre usa de exemplo, né? Se não é Zé, é João. Então, se tiver um Zé e João na turma, me desculpem. João estabelece ou não contato ocular conosco quando conversa? Se ele estabelece, é de que jeito? É olhando para nós de cima para baixo? É olhando de uma forma soberba? Ou tá assim? Quando ele nos olha, essa pessoa, como estão os olhos dela? De repente estão marejados? É uma pessoa que acabou de chorar ou tá para chorar? Aquilo que é uma frase clássica de mãe de qualquer um de nós. Você tá bem? Sério que você tá bem? É aqueles momentos que fala, não pergunta, porque aí você desaba. Ou a pessoa nem estabelece contato ocular, vai falando com você, mas fica de olho baixo. Não, as coisas estão indo. Então, as crianças voltaram para a escola, sim, né? As coisas estão melhorando com a pandemia, se Deus quiser, né? Mas a pessoa não consegue te olhar. Então, o primeiro ponto. E aí depois a gente vai parar para pensar por quê. Mas primeiro ponto, ela olha ou não olha? De que forma que ela nos olha? Como está o tom de voz dela? Está alto? Está baixo? Está falando entre os dentes? Entre os dentes é extremamente preocupante, porque algumas pessoas têm um jeito de falar muito alto, pessoal, é natural, tá? Tem gente que... E tá tudo bem. Agora, o que mais a gente tem que observar é mudanças na tonalidade da voz. Né? Quando a pessoa fala alto e tenta se controlar, tá difícil. Então, isso chama atenção, é para ficar atento, porque aquela pessoa tá perdendo o controle. Quando ela fala de uma forma depreciativa ou não? As coisas estão indo, né? Eu sou minha burra mesmo, não sei como que vou terminar a faculdade. Tá para ser inteligente, né? Você entende isso? Eu não entendo, não sei ainda. Graças a Deus é bom, por isso que eu tô empregada, porque, não vou fazer esse treinamento não, as coisas demoram para pegar no tranco, sou meio destrambelhada. Ou seja, tudo que a pessoa fala a seu respeito tem algo pejorativo. Ela sempre está se pondo para baixo. Ela consegue elogiar os outros com facilidade, mas quando ela fala de qualquer coisa ou de várias áreas da vida dela, eu tenho mais dificuldade, eu sou mais devagar, né? Ela está sempre se pondo para baixo. Ela demonstra preocupação com a higiene e a aparência pessoal, não é tá elegante ou não, mas assim, ela tá aparentemente limpa, já que a gente não observou o banho, ou a gente vê sujidade nos olhos, as unhas, né, aquele pessoal que usa uma unha super comprida, você olha por baixo dá até medo, né, as manchas de nicotina, né, então aquela pessoa está fumando tanto que os dedos estão ficando amarelados, as unhas também, né, ou se a mulher pinta as unhas e mesmo assim a gente vê amarelado entre os dedos. Tem agora alguns rapazes, né, geração mais jovem, que também tem um hábito de pintar as unhas, ok, mas a gente consegue perceber a mancha de nicotina pelos dedos, como está o hálito daquela pessoa, né, então parece que ela se importou de vir na consulta ou pegou a primeira roupa que estava, e nada combina com nada, né, não é aquele fora que todo mundo já deu, vivendo na emoção de São Paulo, né, fim de semana, estava um fim de semana lindo, domingo estava um sol maravilhoso, e hoje
a gente não sabe se é frio, então tem que andar de blusinha. Se alguém sair, vai ter que talvez comprar um guarda-chuva, porque está com uma cara de chuva, mas a gente não sabe se não, se chove, se melhora, se esquenta, se esfria, né, não? Essa emoção que é viver nessa cidade. Então, às vezes a gente está com uma roupa inadequada para a situação por conta da temperatura, porque mudou o tempo e está tudo bem, ou aquela pessoa, você vê que a roupa está meio suja, mas suja de encardida, e não é porque ela está numa situação de vulnerabilidade em rua, né, ela tem uma situação boa, mas ela não está nem aí se cuidando, ou ela está muito extravagante. Aí a gente vai olhar a postura, né, ela está com uma postura cabisbaixa, parece que está se encolhendo, parece que está levando o mundo das costas, né, rima bucal voltada para baixo, né, aquela cara de tristeza, né, e aí não quer encarar, levanta muito pouco, e aí todo mundo parece que é gigante, ela é pequena, ou uma situação irritadiça, né, ó, tô aqui, tá, mas não tô aguentando, hein, ó, vamos parar de, larga o telefone, hein, larga o telefone, vamos trabalhar, né, parar de fingir, tem que chamar da Atena para esse povo trabalhar, tem que chamar presidente, governador para vocês mostrarem de serviço, né, então ela está numa postura extremamente altiva ou não? Essa pessoa mudou, e é isso que algumas pessoas estão em dúvida. Muita gente fala assim, mas todo mundo não ficou meio diferente com a pandemia? O que você quer dizer com ficou meio diferente? Né? Assustado lá em 2020, todo mundo ficou. Talvez algumas pessoas mais, outras menos. Algumas pessoas podem ainda estar em processo de luto, ou algumas pessoas podem estar mais sensíveis porque tiveram a doença e conseguiram se recuperar, né? Então, estão mais gratas a Deus, e aqui dizendo Deus, pessoal, no sentido mais amplo possível da palavra, para não desrespeitar a crença religiosa de ninguém, né? Então, pode ser que por isso, mas todo mundo, será que todo mundo ficou estranho com a pandemia? Todo mundo é difícil, né? Algumas pessoas tiveram outras provações que não tem nada a ver com a pandemia, né? Teve gente que descobriu nesse quase 2 anos que a gente está câncer, e o câncer não teve nada a ver com a pandemia, e essa pessoa está aprendendo a lidar com essa doença, por exemplo. Então, assim, essa pessoa mudou. Antes era, digamos, uma pessoa gentil, agora está extremamente grosseira, tipo, bom dia para quê? Ô, alienado, não viu como está o mundo? Não está vendo como estão os índices de desemprego? Você acha que vai melhorar alguma coisa só porque vai ter obra porque de político, porque ano que vem é eleição, hein? Ai, alienada. Mas antes a pessoa nunca falaria dessa forma, falaria de um outro modo, né? Ou aquela pessoa está extremamente triste, era uma pessoa alegre, ou era uma pessoa né, mais introvertida e agora está assim, vida louca, como se o mundo fosse acabar amanhã. Muita gente falou isso, né, nas gerações mais novas, geração Z, e até as crianças, né, que é a partir de 2010, os nascidos a partir de 2010, que é a geração alfa, que as pessoas no verão vão usar menos roupas, né, vão usar cada vez trajes menores e transparência, porque os corpos ficaram muito escondidos com a pandemia, então que talvez a gente vai ver isso no nosso verão, pessoas cada vez com roupas menores. Por quê? Por que eu preciso mostrar tanto corpo? Né? Não é puritanismo não, tá, pessoal, pelo amor de Deus, mas assim, por que essa necessidade de mostrar? Né? Porque parece que o mundo vai acabar amanhã e você tem que usar as menores roupas do seu guarda-roupa para todo local que você vai. Por que essa escolha e não outra? Parece que a escolha do beber, né? Eu tenho que beber como se não houvesse amanhã. E aí a gente também tem que observar como que está o padrão de alimentação e sono. A pessoa está comendo mais ou está comendo menos? Não só por quantidade, isso a gente viu, né? Muita gente ganhou peso com a pandemia por 2 motivos. Suspendeu a atividade física e muitas pessoas, em momentos de tensão, não sei se vocês souberam dessa, mas eu adorei, porque eu engordei um pouquinho, agora eu voltei meu peso com a pandemia, que eu adorei a comparação com gafanhoto. Eu falei, então se gafanhoto é assim, eu também posso. Que animais e até insetos, em momentos de grande estresse, comem mais carboidrato,
porque entendem que logo, logo vão enfrentar uma batalha, então precisa ter reserva energética, né? Então não é porque as pessoas só ficam ansiosas, né? Só ficaram ansiosas com a pandemia, não, é um comportamento do nosso lado animal, você não sabe o que tem por vir, então é melhor você ter mais reserva energética. E aí eu gostei da explicação, né, mas assim, de que forma eu estou comendo? Que relação eu estabeleço com a comida? Ela é para ela me nutrir ou para eu pôr as mágoas? E aí, claro, né, tem uma coincidência, bem coincidência da indústria alimentícia, que é qual? Todos os alimentos altamente calóricos, coincidentemente, tá, pessoal? Pelo amor, não vão maldar. Não trazem esforço mastigatório, né? Observa, uma pizza, um pudim, um sorvete, um brigadeiro de colher. Come uma maçã com raiva, tá puto com o chefe, tá querendo esganar as crianças, bem, então você fala, nem chegue, aqueles dias de humor de TPM. Ou você dá umas 3 mordidas na maçã e larga, que não dá, ou você respira para comer a maçã com calma. Agora, se tiver uma mousse de limão, você vai que vai, porque não tem esforço mastigatório. Por que abriu tanta hamburgueria em São Paulo antes da pandemia? Agora, claro, ficaram meio paradas por conta da pandemia. Porque também, né, lanche com hambúrguer não tem esforço mastigatório. Então, quantas vezes nos faz bem ter comida reconfortante, porque aquela comida nos traz lembranças boas. A gente já está indo para o Natal, né? Os comerciais da Coca-Cola, que são incríveis, pessoal, eu acho a campanha publicitária da Coca-Cola, não sei vocês, mas eu acho que é uma das mais bonitas que tem. No Natal, ela consegue todo ano se superar. O que ela traz sempre? A mensagem do prazer de estar na mesa com as pessoas queridas. Quantas pessoas estão assim, puxa, será que esse ano a gente vai ter a festa de fim de ano da firma? Será que a gente vai poder se abraçar ou se ver ao vivo? Não vai ser reunião virtual? Ai, se sim, pessoal, vou fazer aquele bolo que eu nunca faço. Muita gente já está nesse clima. E aí, na hora de comer, como que se come? Com prazer ou socando a comida? E é isso que a gente vai observar, né? Não é o simples fato que aquela pessoa ganhou ou não ganhou peso. Não é o número que importa, mas como ela se estabeleceu com a comida. E depois que ela come, fala, nossa, tá bom, ok, eu estava ansiosa com as provas, eu estava ansiosa com isso, me acabei em frente à TV. Maratonei alguma coisa e acabei o pote de sorvete. Tá bom, amanhã eu como comida normal, amanhã eu como comida de verdade. Ou aquela pessoa fica, meu Deus, eu não presto. Eu não sirvo para nada, eu sou sem vergonha, eu não tenho força de vontade, eu não presto, eu não consigo parar, todo mundo tem força de vontade, menos eu. E é aí que a gente vai percebendo esse sofrimento da pessoa. A mesma coisa com dormir. Como está o padrão de sono? Né? Pensando aí nos 3 tipos de insônia que a gente pode vir a ter, né? A dificuldade para adormecer, às vezes a gente deita na cama, quem nunca, e não parou de pensar em tudo que tem que resolver na semana seguinte, e o sono não vinha. Ou adormeceu e teve despertares múltiplos, então 3:05 da manhã, 3:58, 4:37, 5:02, ou despertar precoce, eu posso levantar às 5 para trabalhar, desde as 4:30 eu estou ali uma coruja, aí chega às 5:30 eu já estou morrendo de sono. Então, o sono dessa pessoa melhorou ou piorou? Claro que hoje a gente tem um grande problema das telas azuis, né, pessoal? A gente, né, muitos lembram, alguns anos atrás, muitos profissionais falavam da higiene do sono. Não tem o hábito de ter TV no quarto, computador no quarto. E aí, hoje a gente assiste até TV por aqui, né? A gente faz tudo por aqui. Então, o ideal é desligar as telas pelo menos uns 30 minutos antes de ir para a cama e deitar na cama sem celular, ou aprender a pôr o celular no silencioso, né? Porque eu acho que, eu não sei vocês, mas eu senti isso na pandemia, talvez por ser professora, que, como, entre aspas, todo mundo estava em casa, as pessoas tomaram uma liberdade, se a gente dá, de mandar mensagem para a gente a qualquer horário, né?
né, de mandar mensagem 11h30 da noite, meia-noite, sábado, domingo, feriado. Eu brinco com as pessoas, não sei se vocês, eu falo, mas eu tenho vida, tá? Eu tenho família, eu tenho vida. Tem gente que fala, mas eu te vi online, por que você não respondeu agora? É porque você é daí para esperar. Eu tô falando com outras pessoas. Não, e aí quando você vê umas mensagens, né, pessoal, é umas mensagens assim que você fala, não acredito, né, dá para resolver isso no horário comercial, no horário que a gente tá na firma, né, e aí quando a gente não tá na firma, a gente vive, né, senão o povo de casa expulsa a gente, né. Eu brinco, né, eu falo, se eu ficar tanto mais tempo do que eu fico frente à tela, eu falo, eu sou demitida de casa. O povo de casa fala, já era, né. Exato, ansiosas as pessoas, Ana. Vocês não vão aguentar, pessoal, eu sou um pouquinho terrível. Algumas pessoas brincam assim, mas você não leva, você vai tomar banho, você não leva o celular? Eu falei, eu não. Banho é banho, e eu gosto de tomar banho, né? Um momento que eu não sou muito tão ecológica assim no banho. E muita gente fala assim, aí se alguém ligar que contou se alguém tá mal no hospital, morreu, eu falo, não vou de toalha, né? Então vai dar para esperar? Se a gente fala, ai, Sol, que horror. Eu falei, horror o quê? A pessoa não consegue esperar meia hora pensando em secar cabelo, tudo? A pessoa não consegue aguentar meia hora para retornar a ligação, jura? Jura que você não aguenta? Eu aguento super bem. Na rua, eu não vou tirar o celular no meio da avenida para ser assaltado. Então, a pessoa vai esperar eu entrar num lugar seguro, que eu ache seguro, para atender o celular. Né? Antes não existia celular, as pessoas não tinham tanto hábito de ligar e aguardavam. E o mundo não acabou. Então, você vai aguardar. Então, o pessoal fala, você demora para atender. E às vezes eu falo, que bom, você foi sorteado de hoje, que eu consegui responder no dia, ou quase em tempo real. Para o quê? Para dizer, ele me serve, não o contrário. A nossa relação é essa, ele foi feito para me servir, não para eu servi-lo. Temos que pôr limite rapidinho nas pessoas, pessoal. E tem gente que eu falo, meu, se você não... Eu durmo, humor e automedicação, beleza. Refém do WhatsApp, mas nem, jamais. Aquele dia da pane foi uma paz. Eu tava quase assim, seu Mark, faz isso assim uma vez por mês. Algumas pessoas que eu precisei falar no dia, que eu não estava até em São Paulo, liguei. Para o povo de casa eu liguei para falar, ó, né, que eu estava fora, eu falei, ó, tá tudo bem, cheguei bem, tá tudo ok, à noite a gente se fala, pronto. Fora isso, foi uma paz no ouvido incrível. Pessoal, o humor dessa pessoa, essa pessoa tá mais irritadiça, alguém falou ansiosa com a tecnologia, então toda hora precisa ver se tem notificação no celular, ou ela tá mais lábil. Labilidade do humor, a gente vê muito nas mulheres no período da TPM. Isso falando de normalidade, pessoal. Algumas mulheres, alguém já amanheceu assim? De repente é domingão, você fez aquela mesa de carro, todo mundo estava em casa, podia aquela refeição ser no horário que todo mundo estava junto. Aí, de repente, você amanheceu, você falou, deixa eu preparar uma mesa com capricho. Você pôs uma toalha bonita, arrumou a mesa caprichada, aí de repente Benê pegou uma maçã e foi indo para a sala porque tinha que falar com os amigos de futebol. As crianças foram pegando leite já com o celular na mão para entrar no TikTok e de repente você explodiu. Mulher, bando de ingrato nessa família, eu faço as coisas que vocês gostam e vocês não me dão nenhum mínimo de valor nessa vida. Seus ingratos. Pai do céu, que mal eu fiz. Só voltando aqui, como eu falei, deixem então seus comentários aí, quem estiver gostando, quem tiver perguntas, ok? Voltei, Podem pessoal, desculpa. Aí, Oi, Marisol, sentimos sua falta, já estavam aqui mandando mensagem para mim no chat, cadê a Marisol? Caiu! Nossa, estava tão legal, oba, olha lá. Bem-vinda, então, a NET está tentando nos derrubar, mas a gente está rebelde.
É que eu brinco, pessoal, eu tenho net claro, e aí quando a net faz aquele comercial, nossa, você tem net, tipo net, eu brinco, eu falo, tipo net, né? Aproximou 3 nuvens, começa a desestabilizar tudo. Então eu brinco que eu tenho net, tipo net, só não pode ter 3 nuvens juntas, mas voltamos. Então, como eu estava falando do humor, brinquei com nós mulheres, dessa questão da labilidade, né? Então, a pessoa está isso no período da TPM, ok, faz parte. É um sintoma psíquico da TPM comum, né? Ou a gente fica mais sensível, mais irritada, ou mais lábil, ora chora, ora ri, e tá tudo bem. Ou aquela pessoa sempre está numa constância. Aquilo que a gente falou há pouco, né? Como que tá a questão do consumo dela de substâncias? Então, se ela é tabagista, ela tá fumando mais, ou ela tá achando que tá mais difícil de parar, o álcool e as outras substâncias psicoativas que estão sendo cada vez mais discutidas. Deixa eu só ver aqui no material que eu preparei. Pessoal, não falei, mas depois, se vocês quiserem, eu mando esse material para a Luciana, tá? Sem problema nenhum, tá? Esqueci de falar isso antes para você, tá, Lu? Automedicação, né? A pessoa está tomando por conta, tipo o Passiflora da vida, ou algum outro medicamento, porque tem acesso fácil, né? Então, ela mesma está se percebendo mal e está se automedicando, muitas vezes o uso do álcool é esse mesmo. Eu estou com dificuldade para dormir, qual o problema de uma cerveja antes de dormir? Não é melhor que tomar remédio? Então, essa pessoa percebe que não está bem, né? E ela vem fazendo uso disso, deixa eu só clicar aqui, e ela se percebe, como que ela vem se percebendo? A pessoa refere que ela não está mais a mesma, eu ainda estou muito mexido com essa coisa da pandemia, eu não sei se as coisas estão indo melhores, e é para a gente ficar tranquilo que a gente está caminhando realmente para o fim da pandemia. Eu estou com uma coisa no peito, será que a gente não vai se recuperar muito rápido? O que essa pessoa vem falando? Né? Ela vê futuro ou ela não vê mais futuro? Né? O jeito que ela vai falando, ela te aceita numa visita domiciliária porque ela é obrigada, ou ela fez questão de se arrumar, ou arrumar alguma coisa da casa para te receber, ou não, né, já que as visitas domiciliares estão voltando, né, muita gente vê que tem usuário, desculpa o hábito de falar paciente, tá, pessoal, o usuário às vezes fala, 2 minutinhos, deixa eu dar só um tapa aqui na casa, né, porque como receber uma visita, ou tanto faz se estiver suja a casa, né, então como que essa pessoa tá? Não que a gente tenha que, pessoal, se preocupar com a opinião dos outros, mas quando a gente não liga mais para nada, é diferente de falar assim, olha, se você fez um comentário maldoso ao meu respeito, olha, eu sei quem eu sou, eu não vou me abalar a essa crítica destrutiva, ok, isso é extremamente positivo. A outra a gente vive em sociedade, o meu comportamento influencia o de vocês e vice-versa. Então, se eu não me preocupo mais como que as pessoas vão reagir ou não, opa, isso não está bem, né, porque eu faço questão de manter uma cordialidade com as pessoas, tô nem aí para você, né, então é assim que a gente vai percebendo o que não está indo bem e o que está indo bem. Deixa eu só pegar aqui, aí ele volta, pessoal, não sei porquê, ele volta do primeiro. Jamais usar a frase de placa de caminhão, sorria, mesmo que seja um sorriso triste. Pessoal, fala isso para quem está em luto, fala isso para alguém que está passando por uma situação de dor, que está se percebendo deprimida. Amanhã é um dia melhor, confie em Deus. E aí uma dica, né, para a vida. De novo, não pelo sentido religioso, tá bom? Mas assim, observem, quando você está com um problema grave, não importa se é pessoal, família, dinheiro, doença, não importa. Você está com uma pessoa X, ou algumas pessoas, e de repente a pessoa fala, nossa, Lu, tô te vendo diferente, blá, 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 blá. E de repente algumas pessoas só querem saber do problema. E aí você conta. E se a pessoa, às vezes, nem deixa você terminar o problema, ou mesmo que você termine e fala,
confie em Deus. Tenha fé em Deus, acredite em Deus. Não importa bem a frase, mas quando a pessoa termina com a palavra Deus, acabou. Você não tem mais nada para falar. Você não consegue mais desabafar. Se você tinha ainda algo para colocar, com essa frase, acabou. A pessoa mostrou polidamente que ela não quer mais te ouvir. Repara nisso. Porque depois que a pessoa te orienta a ficar com Deus, a confiar em Deus, como é que você pode falar que você ainda está triste, que você ainda está preocupada, que você está assustada com o tratamento, que você acha que você não vai ter forças para acabar o ano, para resolver esse perrengue? Acabou. Você não consegue falar mais nada. Então, o grande problema dessa frase é isso, não é no sentido religioso de algumas pessoas que terminam a frase, te ouvem mesmo, tem certeza que você não falou mais nada e fala, mas não perca a fé. Peraí, você vai superar essa aprovação, é mais uma aprovação, confia. Né? Tem momentos para falar da fé, se é algo importante, né, para aquela pessoa. Mas muitas não querem ouvir. E aí ela ainda sai de boa da história. Nossa, mas eu dei um ótimo conselho para Lu, confiar em Deus, não é para confiar nas pessoas. Como assim ela está chateada comigo? Eu ainda falei, olha que orientação que eu dei. A pessoa só quer pagar de boa. A verdade é essa. A verdade nua e crua é essa. Então, não julgar. Tem uma enfermeira psiquiátrica norte-americana, o material dela só foi traduzido para o espanhol, pessoal, nos anos 70, né, ela que sistematizou, como a gente fala, a teoria de enfermagem psiquiátrica do relacionamento interpessoal, né, ela que colocou em prática isso. E eu acho que a Joyce Travelby, a Joyce, quem já morreu, tá? Maior respeito pela dona Joyce, mas assim, parece que é amiga, né? Não. Eu acho que a Joyce Travelby traz a melhor definição de julgamento. Ela fala que não julgar é impossível, porque toda vez que a gente vê um determinado comportamento, a gente emite um conceito de valor, e isso é julgamento. Então, é aquilo que a gente fala na TV, nossa, não podia ter colocado uma melancia no pescoço, sabe aquelas frases de vó? Nossa, só falta andar pelada, artista? Ou seja, ela fala que isso é julgar, você emitiu um conceito. Só que ela diz muito bem, e você, o que você, enfermeira, mas serve para todo mundo, faz com isso? Então, o problema não é você julgar, é o que você faz com o julgamento. Então, você acha que aquela pessoa merece estar sofrendo no pronto-socorro porque provocou um aborto? Porque cometeu algum crime, porque ela tem um valor moral que é diferente do seu, então ela merece ficar horas numa fila, ela merece ficar com dor. Esse é o ponto. Como que, se você atua ou não como juiz. Então, eu acho que a definição do julgamento da Travelby é primorosa, né? Então, eu sempre trago desse ponto. Então, o grande problema é falar, nossa, mas eu nunca me cortaria, eu nunca tentaria suicídio. Que bom. Mas não é por isso que o outro é menor, não é porque a minha dor é diferente da Patrícia, do João, da Luciana, da Regiane, que é maior nem menor. Nossa, você só está chorando, você ainda está chorando por causa desse divórcio? Eu não sei se a pessoa se divorciou da alma gêmea dela, que ela acreditou que ia ser para sempre, ou ela está encarando como um livramento. Né? O jeito de encarar as dores da vida são diferentes. Às vezes, algumas pessoas precisam de um tempo maior e depois elas se libertam. Outras pessoas agem como se aquilo não tivesse acontecido tão grave, e depois, quando cai a ficha, né, sabe aquilo? Vai varrendo para debaixo do tapete, e aí quando cai, fala, minha nossa, né? Quando alguém conta pra gente, né, a gente percebe claramente que essa pessoa está com baixa autoestima, ela se sente inferior, jamais falar dos pontos positivos dela. E a gente já vai falar como ajuda, tá? Por quê? Porque aí às vezes a pessoa fala, ela se sente pior. Então, nossa, mas você está empregada, você trabalha numa boa instituição, você mora numa boa cidade, São Bernardo é uma cidade com bom IDH, um bom índice de desenvolvimento humano, você não perdeu ninguém, a pessoa só se sente pior.
Ela fala, nossa, eu não consigo ver nada de bom na minha vida, eu não consigo ver que eu estou saudável. A pessoa se sente pior, tá? Deixa eu só ver se eu não faltou nenhum pontinho aqui. Impor a sua crença religiosa, né, pessoal? Tem gente que confunde, né? Quer que você acredite na crença religiosa dela, só assim ela vai melhorar, né? Como que a gente ajuda, pessoal? Em primeiro lugar, escutar, né? A diferença de ouvir para escutar ouvir é fisiológico. Então, todo mundo está ouvindo o barulho da rua, de repente está aparecendo o cara do ovo no meio do caminho, é a reforma infinita do vizinho. Então, ouvir é fisiológico, né? Melhor exemplo é ventilador. Num dia quente, quando às vezes a gente desliga um ventilador, você fala que paz no ouvido. Porque depois de um tempo, você está ouvindo tanto na questão fisiológica que você nem repara mais que ele está ligado. Quando desliga, você fala, ai, que bom. Escutar não. É disponibilidade interna. A gente ouve todos, qualquer um. Até o cachorro do vizinho. Mas a gente só escuta quem a gente quer. Quem a gente tem disponibilidade interna. Então, eu quero te ouvir com atenção, é isso que significa escutar. Eu estou prestando atenção em você, ou estou olhando toda hora para ver quando que acaba? Eu estou discretamente olhando no celular e fazendo aquela cara de tédio. Da meia-noite, e a Luciana não para de falar, misericórdia. Como está o meu não verbal? Ou aquilo, repete. Não é repete pedindo para ver se realmente o outro entendeu. É repete porque eu acho que ele falou algo importante, mas eu não estava mentalmente prestando atenção. Muita gente fala, mas ouvir atentamente tem valor, ajuda a pessoa? Todo mundo aqui já teve a experiência de remoer, de estar com alguma coisa que está te encucando, que está mexendo com você. E assim que você fala com alguém, você ouve o seu pensamento. Né? Então, escutar não é só ser acolhido pelo outro, eu também ouço o que eu realmente estou pensando. Quando eu me expresso, eu também dou oportunidade para ver mentalmente o que eu estou falando, o que eu estou realmente pensando. Então, é por isso que escutar é tão terapêutico, porque eu me sinto importante, acolhido pelo outro, e eu também consigo ouvir as minhas ideias, porque se às vezes a gente pensa em algo muito horrível, às vezes a gente até bloqueia, fala, ai, Deus me livre, mas está lá, a ideia está lá, plantada, e aí quando eu falo, às vezes eu percebo que ela não é tão assustadora assim, ou é, né? Demonstrar apoio, muita gente fala, apoio psicológico, apoio emocional, pessoal, a palavra apoio termina em apoio. Não precisa ficar descrevendo apoio, não. Eu me importo com você. Eu tô aqui. Quando você parar de chorar, a gente conversa. Muita gente fala, ai meu Deus, paciente, o usuário começou a chorar, não sei o que fazer. Pessoal, eu falo para uns profissionais que eu falo pela misericórdia, né? Como assim? Você não sabe, é uma emergência chorar. Você não consegue oferecer uma água com açúcar? Você não consegue oferecer um lenço de papel para alguém? Jura que você não consegue? Você nunca viu uma pessoa chorando na sua vida? Certeza que você não consegue ali dar uma coisa de apoio, você tem que chamar um psicólogo, você tem que atender isso como uma emergência, jura que você não consegue falar, tô aqui, no que eu posso te ajudar, né? Então, é olhar nos olhos, né? Ficar enquanto a pessoa precisa, né? Escutar de verdade, falar, olha, eu não entendo a sua dor, né? Então eu não sei o que é ouvir vozes, eu não sei o que é não querer mais viver, não ver futuro, mas eu tô aqui. Eu não entendo o que é isso, porque eu nunca passei por isso, mas eu tô aqui, né? Você pode não ter compreendido aquela dor, talvez aquela situação que aquela pessoa conte para você é muito diferente da sua realidade e tá tudo certo, é impossível a gente saber de tudo, de todas as dores. Né? Não sei se tem algum homem, né? Quando eu entrei, só estavam as mulheres. Eu não sei se tem algum homem na turma, mas eu não sei qual a angústia para um homem de um câncer de próstata. Eu sei que é uma angústia para um outubro rosa, para uma mulher descobrir que está com câncer. Isso eu entendo, porque eu sou mulher. Os problemas masculinos eu posso até entender. O homem é provedor, tem a questão do machismo, quanto é difícil, mas não tem como eu saber as angústias de um homem.
né, como a angústia de um idoso, eu posso supor, eu posso fazer o exercício de me colocar no seu lugar, e de falar, é pesado, vamos falar sobre isso? Né? Estimular, se a pessoa tiver essa linha tênue, como a gente colocou, estimulá-la para um profissional, e nisso eu sempre falo, vai pelas tangentes, porque se eu falar, Luciana, você está cheia de problema, mulher, você precisa para ontem para um psicólogo, para um psiquiatra, né? Isso é extremamente assustador, pessoal. Ninguém quer se ver como alguém problemático, como alguém que precisa de uma ajuda profissional, principalmente nas questões mentais, que ainda tem um preconceito muito grande. A gente melhorou isso, porque a gente falou mais na pandemia, mas assim, ajuda profissional ainda é muito assustador para muitas pessoas. Então eu falo, vai pela tangente, que tal você ter um espaço para falar só de você? Muitas pessoas conseguem, né? Ter um espaço só para falar delas é mais viável, é menos assustador, né? Deixa eu só voltar aqui. Colocar com naturalidade os problemas, isso. Quando a gente diz, é isso mesmo, Eliane, preciso dar print nessa. Fugiu agora. Desculpem, peraí, deixa eu ver. Nossa, pessoal, fui ler da Eliane, agora deu... Esqueci a última frase. Já falo das... Eu sei que é a Brata, mas era uma antes. Colocar com naturalidade é isso. Se a pessoa falar, mas eu tenho problema com álcool, eu tenho problema com pânico, ok, não é o fim do mundo. É lógico que é assustador, pessoal, como acho que teve uma repórter da Globo que acabou confessando esses dias, ou foi ontem, trabalhei tanto ontem que eu não consegui ver jornal direito, vi rapidinho pelo Insta alguém falando, e que ela falou no jornal que ela está com câncer. É a mesma coisa que está com depressão, com pânico, com esquizofrenia, é assustador. E quanto mais naturalidade a gente fala para as pessoas, de tipo, o mundo não acabou, realmente é uma barra, é uma provação, mas é possível sair. Não é um drama falar disso, não é uma coisa assim, nossa, fulano tá com... Isso não ajuda as pessoas. Ajuda as pessoas a empurrarem mais para o tapete. E hoje a gente tem a possibilidade dos grupos de autoajuda, né? Citei só alguns, Alcoólicos e Narcóticos Anônimos, Amor Exigente, o pessoal da Abrata, que é a Associação Brasileira dos Portadores de Transtornos do Humor, e a gente tem outros, né, Astral, que é dos transtornos alimentares, são grupos extremamente sérios, né, o AA, o NA, o Amor Exigente da Abrata, por conta da pandemia, esses 4 continuaram fazendo os atendimentos em grupo, gratuitos online, eles se adaptaram à pandemia, né, Amor Exigente é para qualquer amigo ou familiar de dependência química, se a pessoa se trata ou não, problema dela, mas é um espaço para aquele familiar falar, né, e por que os grupos de autoajuda funcionam tão bem? Porque só vai entender o que eu realmente passo alguém que passa pela mesma coisa, ou já passou, aquela pessoa tem melhor clareza da minha dor, por isso que funciona tão bem. E saber que é processo, né, muita gente fala, INA resolvem, Alcoólicos, Narcóticos Anônimos resolvem, ou são complementares, né? Eles têm a estrutura do padrinho, se não está bem, você pode ligar 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Então, às vezes, ir num grupo de autoajuda, começar por um grupo de autoajuda, às vezes é menos assustador para o problema daquela pessoa do que ela ir de cara para um profissional de saúde mental, né? Então, por isso que eu falo, vai pelas tangentes, né? Vai aos poucos, né? Entre aspas, para convencer que aquela pessoa, ela merece ser ajudada, ela tem um espaço, não é porque ela é problemática, não porque ela precisa de ajuda, não como se ela fosse frágil, mas ela merece um espaço só dela, e que eu acredito que muitos de vocês, desculpa, não vou dizer retornando, né, porque quem parece que até a atenção básica parou de trabalhar na pandemia, né, só que não, né, trabalhou muito, e nos drives de vacinação eu participei com aluno, pessoal, vamos combinar, né,
que é aquilo, né? O que é drive? Campanha da gripe nem chegou perto de pólio do que foram os drives de vacinação, né? Eu tive com um aluno e eu falei, misericórdia. Então, como que é para esse profissional que também teve todas essas angústias com a pandemia, também chegar a identificar essa pessoa? Talvez seja separar. Tá difícil para mim, tá difícil para Luciana. Só que agora eu tô de jaleco, eu tô de crachá da empresa, agora é a vez dela. Eu vou estar num outro espaço, né? Talvez aquele usuário esteja tão hostil porque ele está tão assustado quanto eu, né? E se a gente for ver, né, a situação da vacinação, quem antes imaginava tirar foto de vacina, né, pessoal? Esse momento tão selfie que a gente está vivendo. E aí, foi de comemorar esse momento que aí se viu que alguns profissionais infelizmente erraram, né? Por exaustão não puxaram o êmbolo, né? A tal das vacinas de vento, que ficaram conhecidas e foram massacrados, né? Como se fossem máquinas e não pudessem ter errado, né? E claro, né? É mais fácil falar mal das mulheres, ver se alguém falou mal dos políticos que desviaram verbas, que não construíram os hospitais de campanha, que não chegou recurso. Não. Falou lá da estudante, da auxiliar, da técnica de enfermagem, que deviam estar estocando vacina. Essa eu adorei, né, pessoal? Estavam roubando vacina, uma seringa que foi no Descarpac, né, porque a pessoa vacinou, sei lá, 50, 100 pessoas e justamente uma, ela não fez o movimento do êmbolo. Vamos malhar Judas, vamos malhar esse profissional. É claro que foi grave o erro dele, mas será que ele merece ter a vida destruída? Eu acredito que não. Pessoal, foi isso que eu preparei para vocês. Não sei se atendi as expectativas, mas deixei agora esse espaço para a gente conversar um pouco, tirar dúvidas, mas eu não achei que se fosse algo muito formal, com cara de muita aula, seria exaustivo, né? Por tudo isso que a gente está passando. Mas estou aberta aqui para tricotar. Maravilha, maravilha. Marisol, que delícia te ouvir, viu? Nossa, estou encantada aqui. E aqui, ó, o pessoal manifestando também aí no chat. A gente vai ficar guardando aí algumas perguntas, né? Quem tiver pergunta, a gente pode ir escrevendo, pode ir colocando. Só para te falar, Marisol, a gente está aí com nossos cálculos aí, mais de 150, mais de 200 pessoas aí assistindo agora essa palestra, porque são várias câmeras, a gente são individuais as câmeras às vezes, mas grupos, né, de 5. Eu estou vendo aqui o pessoal do União Grande, tem o pessoal do Battistini, o pessoal, isso, tem várias unidades aí, não consigo falar todas aqui, né, e individualmente também, então, assim, muito legal. Que legal, estou vendo todo mundo. Legal. Isso. Depois o pessoal conseguir ligar as câmeras, às vezes por questão de conexão não dá para ligar. Mas é isso, olha, fantástica, assim, né, isso. Fantástica, assim, muito, olha aí, ó, falou de um tema tão complexo, de forma tão leve, e é isso mesmo, né, gratidão, acho que uma fala extremamente esclarecedora, mas eu não vou falar, não vou fechar aqui não vou falar muito não, eu vou esperar o pessoal aí se manifestar. Com certeza, na gratidão também. Não, mas dá para a gente explorar mais um pouquinho, calma, estamos no nosso tempo, não falei demais não, a gente calcula. Isso. Pessoal, tem perguntas para fazer? Alguém quer se manifestar também, aí, escrever? Sempre. Caso. Marisol, eu queria, olá, gostaria que você falasse um pouco do autocuidado dos profissionais de saúde, né? E dos profissionais ACS, né? Eu acho que assim. Profissionais ACS. Pergunta da Patrícia. Legal. Eu acho que quando você fala. Quando acho que vocês colocam isso, acho que é importante, né? A gente teve, como a Luciana falou que é enfermeira, não sei se tem mais enfermeiros aqui, ainda está vigente o Enfermagem Solidária, né? O projeto que o COFEM lançou ano passado, e esse ano com a crise de Manaus voltou, ano passado eu participei, dos enfermeiros
atenderem todos os profissionais de enfermagem, depois a radiologia também, né, gratuitamente, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E vários institutos, o SED, Sapiente aqui em São Paulo, entre outros, também ofereceram auxílio para vários profissionais, né, Ministério da Saúde, mas assim, eu não vi nenhum voltado para o ACS, pessoal, se tem, me desculpa que eu não vi, tá? Então, eu acho que a gente teve esses 2 pontos, né? Eu acho que assim, não vou dizer um erro porque pegou todo mundo de surpresa, né? Acho que até que o COFEM foi muito rápido, né? Porque eu lembro que a pandemia, dia 16 de março, pelo menos eu parei as aulas, né? Tipo, não vai ter mais, e 26 de março já começou o Enfermagem Solidária. Mas eu acho que assim, a gente fez vamos dizer, eu vou falar um erro, tá? Primeiro, se voltou muita atenção, obviamente, logicamente, para os profissionais hospitalares. Só que eu acho que está caindo a ficha por conta dos drives, que o pessoal da atenção básica merece atenção, mas eu acho que ainda não caiu a ficha para valer. Eu acho que 2022, 2023, e acho que até 2024, principalmente os profissionais de atenção básica vão trabalhar o dobro. Calma, desculpa, pessoal, de eu não estar sendo tão otimista, mas pensando em toda essa demanda represada, né? A gente sempre teve mutirão de catarata. E desde que começou a pandemia, a gente não teve nenhum. Muita gente ficou tendo, como eu estou com aluno em atenção básica, mutirão de Papa Nicolau, até de sábado, né, para dar conta disso. Então, acho que mesmo melhorando os drives de vacinação, as equipes estão correndo, né, e aí muitos usuários que estavam com diabetes, o hiperdia foi suspenso. Então, essas complicações de saúde a gente vai começar a pagar a conta a partir de 2022, 2023. As operadoras de saúde estão sorrindo, porque os problemas de saúde decorrentes da pandemia estão estourando. Ou seja, as pessoas vão muito mais às consultas e fazer exames a partir do ano que vem. E eu acho que vocês vão trabalhar mais por conta disso, para dar conta das agendas. Porque tirando o pré-natal, que eu vi, todo o resto, muito entre aspas, tá, ficou suspenso. Então, eu acho que assim, primeiro, eu acho que a gente precisa se desfazer das capas de super-heróis, capas de Mulher Maravilha e de Super-Homem, nada contra. É bom esse universo, é bom essa comparação, mais ou menos, né? Porque se a gente observar, por que eu não gosto da comparação de nós, profissionais de saúde, com super-heróis? Nenhum super-herói ganha salário, né? O Batman é bilionário. Nenhum deles ganha salário para corrigir o mundo. Eu gostava do Homem-Aranha lá de trás, lá dos gibis e até das TVs, da primeira versão, né? Peter Parker era universitário, tinha que trabalhar de fotógrafo, tinha um chefe horroroso, que hoje a gente chama de assédio moral, e ele ainda tinha tempo de fazer o bem. Ele era o único super-herói pobre, que tinha que fazer um monte de plantão para pagar a faculdade e ajudar a tia. Todos os outros são da nobreza. O Thor é um deus nórdico, não precisa pagar conta. Então, essa comparação, se nós somos super-heróis, a gente não merece melhores condições de trabalho, não merece aumento de salário, pode fazer voluntariado a qualquer hora, pode fazer, entendem? Então, por isso que eu não gosto dessa comparação. A segunda, eu acho que cada vez mais, as mulheres e os homens também, mas as mulheres, óbvio, têm a dupla jornada, tripla, cuidar da casa, cuidar do trabalho, da família, se está estudando ou não. E aí, como equilibrar? E aí eu acho que é importante, muitos homens ajudam as suas parceiras em casa ou não, um parceiro está segurando as pontas para o trabalho, pagando as contas, o outro está cuidando do lar. Eu acho que não precisa ser tudo 50-50, mas ser proporcional. Se você cuida muito bem de uma coisa, eu cuido muito bem de outra, porque se for
né? Tipo, pegar uma folha de papel e pôr riscado, eu acho que a gente causa mais briga no conviver de casa. Nossa, se lavou a louça do almoço, eu tenho que lavar da janta. E o conviver não é isso, é ceder também e não se deixar afogar. Então, eu acho que assim, eu acho que a primeira coisa para a gente se cuidar, sendo da área da saúde, é quando eu estou em casa, eu estou em casa. Quando eu estou no trabalho, eu estou no trabalho. Então, eu vejo profissionais que, quando estão de férias, fico ligando para os colegas para perguntar dos pacientes ou dos usuários. Eu falo, você está de folga? Esquece. Né? Então, assim, acabou meu plantão às 17, não é que eu tiro o jaleco e acabou tudo, mas o caminho de casa, eu tenho que ir desligando para não descontar em casa os meus problemas de trabalho. O que a gente vê na vida real? Muitos profissionais de diversas áreas da saúde carregam o trabalho para casa. E aí, quando chega em casa, tá lá, no WhatsApp, ainda resolvendo as encrencas. E faz isso praticamente todos os dias. Não deu atenção legal para o povo de casa. E aí, quando chega no plantão seguinte, tem que resolver, tá no trabalho, mas tá meia boca, porque tá no WhatsApp, nos momentos de folga, rapidinho aqui, escondidinho, resolvendo os perrengues de casa. Qual é o problema desse comportamento? Pessoal, a gente não desliga, tá 24 horas conectado, ou no trabalho, ou na casa, então você não está em lugar nenhum, você está meio a meio, e aí a sensação física de não dar conta, de ser polvo, de ser bombeiro no mau sentido, só vai aumentando, e é frustração, e aí por isso que muita gente fala assim, puxa, eu não dou conta das crianças, eu não dou conta do bem-ê, da bem-ê, eu não dou conta do meu trabalho, eu só quero chorar, falta muito para as férias. Por quê? Porque não ficou centrado em lugar nenhum. Então, eu falo, quando eu estou no trabalho, né, por exemplo, aqui na aula, tá aqui, o celular tem não sei quantas notificações, vai ficar. Por quê? Porque o meu compromisso agora é com vocês. O mundo não vai acabar. Quando acabar aqui, aí eu vou olhar e ver quem é prioridade. Então, um caminho é esse, não misturar as estações, porque claro que o WhatsApp, várias redes sociais nos facilitaram muito, ajudaram a gente a diminuir essa sensação da pandemia. Eu pelo menos estou pensando a Luciana daqui, ó, né? Não é olhos nos olhos, mas ajuda. Mas a outra coisa é, quando eu estou de folga, quando eu estou em casa, eu tenho que deixar alguma coisa do trabalho, o que é excepcional, porque eu tenho que viver as coisas de casa, os problemas de casa, ou de resolver, ou de dar bronca em quem precisa, bem, para de ser folgado, larga a toalha, faz as tarefas, paga a escola, me trabalho o dia inteiro, sei bem na escola, sim, e aí eu tô curtindo, né, tipo, então que filme a gente vai ver, vamos fazer um belo balde de pipoca, quarta-feira não podemos fazer pipoca hoje sim, e amanhã tudo de novo, e quando eu tô no trabalho, ó, eu tô centrada no trabalho. A sensação, o estresse vai diminuir? Não, mas essa sensação de ser polvo diminui, basicamente. A outra é, do que nós realmente temos controle? De nada. Lamento. Se você não aprendeu isso em 2020, em 2021, antes de 31 de dezembro, aprenda. A gente não tem controle da vida. Menos, bem menos, a gente não tem controle. A gente tem controle de como a gente reage, da gente ver algo positivo, de falar, nossa, mais de 50 pessoas, mais de 50% da população vacinada, com tanto fake news, com atraso na vacina, uau! Nossa, olha como o Brasil arrasa na atenção básica, um país que começou a vacinar atrasado, mas que as equipes de atenção básica têm uma logística que dá pau no mundo inteiro. A gente está com melhores índices do que países desenvolvidos, que começaram a vacinar antes da gente. Eu faço parte disso. Uau! E tem gente que ainda não quer se vacinar? Ok. Eu não tenho controle sobre o outro. O outro é ignorante, eu não sei. Eu não estou dentro dele, eu não sei os medos que ele tem. Ao julgar, eu vou esclarecer. Quantas vezes forem necessárias, porque eu escolhi estar lá com a população. Quem escolheu ser agente comunitário, vamos combinar. Gosta de ralar. Gosta muito de trabalhar.
Porque se gostasse de moleza, pessoal, não tinha escolhido ser agente comunitário, não tinha escolhido andar pelo bairro inteiro, desde as partes mais quebradas, mais complicadas, até as partes nobres. Não escolheu bater na porta de alguém sem não saber se aquela pessoa está alcoolizada, drogada, se ela está sozinha, se ela está armada, se os cachorros estão soltos. Se é uma pessoa que gosta de moleza, vamos combinar, tinha escolhido outro serviço. Então, essa pessoa gosta de trabalhar, gosta de ver a melhora no outro, gosta de falar, nossa, aquelas ações estão funcionando devagar, mas estão. Mas espera, eu não posso trazer tudo para casa. E se tem cenas, pessoal, que você viu algo e você comentou com o povo de casa, porque aquela cena foi tão chocante, aquela família está num drama tão difícil, e você compartilhou com o povo de casa, tá tudo bem. Tem gente que fala assim, mas a gente não pode falar dos problemas dos pacientes com a família. Tá tudo bem. Vai me dizer que o povo de casa que trabalha em banco, trabalha em loja, trabalha não sei aonde, nunca falou de um problema? Vai dizer que o amigo que é bancário nunca trouxe um perrengue de banco? Nunca falou de um cliente difícil na concessionária? Então, a gente precisa, enquanto profissional de saúde, menos. Repara, as pessoas falam dos problemas de trabalho. Então, a gente também tem esse direito, às vezes, de falar, nossa, aquela situação me mobilizou, não tem como, eu trouxe para casa. Eu estou rezando à noite antes de dormir, está tudo bem, você é humano. Você não vai levar o paciente para casa, o usuário para casa, mas você se comoveu. Está tudo bem, você é humano. Tem histórias que vão mexer muito mais com a gente, vão mexer por dias. A outra coisa é você sofrer mais que a família. Aí tem algo de errado. Aí para tudo para você ver como está a sua vida. O trabalho não vai ficar mais fácil. O trânsito não vai ficar melhor, né? Mas como a gente reage? Talvez vendo que as coisas não são fim de mundo. Foi horrível a pandemia, lógico. Mas a gente, eu não falo até para os alunos, eu não conhecia nenhuma dessas plataformas, Zoom, Google Meet, Meet, e a gente conseguiu perceber que a gente se adaptou rápido a elas, que a gente descobriu como funcionam essas ferramentas. Então, olha a nossa capacidade de adaptação. Se ninguém largou o emprego, é porque aguenta trabalhar sob pressão. Não quer dizer que o preço é leve, mas aguentou trabalhar sob pressão, né? Continua acreditando que prevenção faz diferença. Por isso que o povo da atenção básica fica tão bravo quando alguém fala vacina, será que eu tomo, não tomo? Fica bravo, porque fala, pera, aqui os índices, eu conheço, eu vejo que a gente faz diferença. Então, eu acho que se cuidar é isso, né? E até sexta-feira, peraí, povo de casa, eu vou chegar meio tarde, porque o drive foi pesado hoje. Eu vou brindar com meus colegas aqui de drive. A gente sobreviveu. A gente conseguiu vacinar todo mundo, então a gente merece dar um brinde. Tá tudo bem. Se permitir essas pequenas alegrias, né, de falar, puxa, mais um, conseguimos 100%, voltamos a fazer isso, também é bom se permitir a dar risada, assistir aí no Reels, no TikTok, sei lá mais aonde, no YouTube, umas palhaçadas, uns caras de risada muito bom. Não faz a gente ser fútil, não. Faz a gente separar um pouco para chegar em casa e não descontar. Porque às vezes a gente tem um problema com um colega, com um chefe que, puta, não tá dando valor, o povo da casa. E você também tá dando valor pro povo de casa? Ou não? Ou você quer que só o povo te dê valor? Eu acho que o cuidar é assim, né, Patrícia, do que tá dentro da gente. E de repente falar, olha, eu não tô conseguindo ver graça em nada. Eu percebo que tudo me irrita, tudo me entristece. Vale a pena conversar com um profissional de saúde mental, né? Pedir ajuda, ser humilde e pedir ajuda. Né? Humildade no sentido bom, né? Porque a palavra humilde a gente distorceu muito, né? Ela saiu muito do sentido bíblico, né? A gente fala humilde para uma pessoa pobre, parece que é uma coisa, fala em humildade. Pessoal, vocês perceberam que eu me empolgo de falar, né? Não sei se era isso. Reconhecer que precisa de ajuda, lógico.
né? Mas eu acho que é importante a gente dar dicas práticas, né, do que está no nosso alcance, porque o ideal é que aumentasse o salário. As contratações continuassem altas, mas isso a gente não tem controle. Então, no que a gente tem controle? De falar, espera, né? Isso aqui pode esperar, agora é essa hora, é curtir pequenas coisinhas, né? Aquele cafezinho fresco, né? Alguém da unidade que faz um café maravilhoso, você fala, ai, que saudade desse café. E se cuidar, não ficar esperando que a chefia, que a DRS, que, né, cuide da gente. Cuida, né? Então, traz uma violeta e coloca. Hoje todo mundo rega a violeta, né? Porque às vezes a gente espera do outro. E o que a gente está fazendo pela gente? Ah, essa equipe não me dá valor. Ok, o problema é deles. Eu me dou valor. Eu estou cuidando de mim. Eu me importo. Comigo, em primeiro lugar. E aí, se eu estou bem importada comigo, eu consigo olhar os outros. Dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, mas eu estou tão na minha dor. Está doendo tanto que eu não consigo olhar para o outro, é muito difícil. Só aquelas pessoas muito espiritualizadas, né? Só espíritos assim, Chico Xavier, Mandúcia, aquele pessoal assim, top de linha, que na dor consegue dar de si. Mas estou falando dos normais, da gente mesmo. A gente precisa se cuidar para cuidar do outro. Pelo menos é assim que eu vejo, pessoal, e que eu vejo na minha experiência profissional, que é o que dá mais certo. Né? Marisol, tá todo mundo encantado com a sua fala, encantado com a oportunidade de poder ouvir aí, né, tudo que você trouxe, como as meninas bem colocaram aí, as equipes, né, de agentes, uma fala que trouxe assuntos tão importantes, né, de álcool, violência, uso do celular, cuidados pessoais, questões de saúde mental, e tudo de forma tão leve, tão objetiva, tão esclarecedora. A gente acha que só tem gratidão realmente aí a você, né, novamente, como eu disse no começo, né, por ter atendido aí ao nosso chamado, atendido ao nosso convite. Eu espero que você tenha a oportunidade de estar conosco, uma oportunidade aí presencial, conhecer o trabalho desse time de agente comunitário que está aqui, viu? São mais de 500 agentes comunitários em São Bernardo, e tem um trabalho, assim, maravilhoso, que com certeza deram o seu melhor aí, né, nesse período, que tem histórias fantásticas também, né, de superação, de apoio, né, pessoal, e também junto à comunidade que atua. E você, acho que veio trazer com toda uma propriedade técnica, mas ao mesmo tempo tão leve, a gente poderia passar, tenho certeza que a tarde inteira aqui ouvindo você, com certeza, eu acho que você já corre o risco aí de ser chamada várias vezes por nós. Vamos, quero que venha seja olhos nos olhos, pessoal, me adaptei muito, aqui, mas eu sou olhos nos olhos, adoro olhos nos olhos. Isso mesmo. Então, assim, gratidão mesmo, viu, Marisol? Muito obrigado. Eu também quero aproveitar já, né, pelo horário, a gente infelizmente vai ter que ir encerrando aqui, mas agradecer também a participação de todos os agentes comunitários e todos os profissionais que estiveram aqui presentes, né? O público maior hoje pro agente de saúde, mas nós temos também outros, e tenho certeza que todos que ouviram, né, se beneficiaram e vão sair diferentes, né, depois de todo esse aprendizado que você nos proporcionou, tá bom? Então, muito obrigada, de coração, e obrigada também a todos que estiveram aqui conosco, tá bom? Um grande abraço a todo mundo e até a próxima. Se você conseguir fazer um print de hoje, eu te agradeço, né? Um print do nosso encontro com o trabalho aqui nas tecnologias, e eu mando para você a aula. Ótimo, e aí depois eu repasso para as equipes, para os agentes de saúde. E aí, sim, que o pessoal depois comente também com as suas equipes, na reunião de equipe. Olha o pessoal aqui, tá full 10773, a equipe, eu não reconheço quem é, mas dando um alô aí para
para Maricel. Abram as câmeras, quem puder, vamos fazer um print, tirem as fotos, depois mandem para a gente. Com certeza, vamos. Pessoal, isso, aí, ó, lá, a se alegrar com as pequenas coisas, pequenas, importantíssimas. Vou pedir para o Paty, você consegue, ó, vão dando um print aí na tela, e aí depois a gente manda as fotos aí para todo mundo. Sem problema, tá bom? quem tá sem câmera tá ótimo. Pessoal, gente, então, muito obrigada a todos e Obrigada. Um abraço para todos aí, tá bom? Tá ótimo, Tchau. Obrigada, Luciana, pelo convite, obrigada a todos.